Bom dia a todos. Eu me sinto um pouco aprisionado, segurando no microfone, mas vamos lá. Por indicação e por ordem dos nossos diáconos, eu vou ter que falar ao microfone para gravar melhor, para vocês ouvirem melhor também. Mas vamos lá. Se de repente vocês verem eu puxando aqui, cair aquela mesa lá, não liga não, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor, por Tua bondade, graça e misericórdia, nós estamos aqui vivos, em pé, com saúde e disposição nesta manhã. Mais um dia que o Senhor já determinou para as nossas vidas e nós estamos aqui. Agradecemos, Senhor. Rendemos ações de graças porque o Senhor tem feito maravilhas e tem sido tão bom para nós, Senhor. E, em especial, nós agradecemos por este momento de aprendizado em torno das Escrituras. Nós queremos aprender mais de Ti, Senhor, aprender do Teu caráter, para que nós sejamos transformados pelo agir do Teu Espírito Santo nas nossas vidas. Assim nós oramos agradecidos por este momento. E pedimos também por aquele ou aquela que ainda não conhece ao Senhor e não crê em Jesus Cristo como o Teu Filho amado e o Salvador, que neste momento, nesta manhã, o Senhor possa, por misericórdia, regenerar esta vida. A Tua palavra é poderosa para isso. Nós cremos no Teu agir nesta manhã. E desde já Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Vamos então aprender a pergunta de número 20. E a pergunta de número 20 é a última pergunta da primeira parte que nós estamos estudando. Eu dividi as 107 perguntas do breve catecismo de Westminster, eu dividi em 3 sessões. A primeira parte da pergunta 1 até a pergunta 20, a segunda parte da pergunta 21 até a 87, né? Até 84, e a terceira parte da 85 até a 107. Hoje, então, se o Senhor permitir, nós terminaremos a primeira parte. Deus, criação e queda. Essa pergunta de número 20, ela é fim de queda e um link, uma ponte e um acesso para a 21, que fala sobre quem é o Redentor dos eleitos. A 20, então, vamos ver? Pergunta de número 20. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Vamos todo mundo? Vamos como um catecismo, como uma catequese? Repetindo a pergunta de número 20, vamos lá. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Antes de nós irmos para a resposta, vamos pensar o seguinte. Se você não soubesse de toda a história, você sabe da história da redenção, mas se você não soubesse, você leria essa pergunta de número 20 e teria que entender todo o processo anterior que nós vimos. Que toda a raça humana pereceu, e nós vimos que Deus fez com que a raça humana caísse em estado de pecado, que corresponde a desobediência, corresponde a faltas morais, a transgressões à lei de Deus, isso é estado de pecado, e estado de miséria. O que é estado de miséria? Tudo que decorre da punição de Deus em virtude do pecado. O que é estado de miséria? Tristeza, doença, catástrofes naturais, tudo isso é estado de miséria. Miséria também no sentido que o homem não se converte a si mesmo, o homem não pare a si mesmo, como nós vimos a conversa de Jesus com Nicodemos, não tem como se nascer de novo. Isso tudo decorre do estado de miséria da raça humana. A raça humana não se converte a Deus por si mesma. Isso, todos estão mortos em seus delitos e pecados, por conta do estado de pecado e o estado de miséria. Agora a resposta, vamos lá. Deixou Deus então toda a raça humana nesse estado? Resposta, vamos todos juntos? Tendo Deus unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Resposta completa que nos linka, que nos encaminha agora para a segunda parte, que é Cristo, redenção, graça, e aí a gente vai
caminhar com um pouco mais de esperança. Porque se nós ficássemos somente na parte de queda, somente vendo a nossa podridão, somente vendo a nossa incapacidade diante de Deus, e naturalmente nosso caminho é para o inferno, não haveria razão de conhecer esse Deus. Não haveria razão de nós termos, não haveria esperança alguma para todos nós. Mas aqui já nos dá parece que o sol raia no horizonte, né? Essa pergunta de número 20. Então vamos lá. Tendo Deus, quem fez? Quem fez? Quem agiu? Quem deu o pontapé inicial? Quem apitou e falou, começa o jogo? Deus. Aliás, o jogo começou antes da fundação do mundo, mas eu quero dizer, o passo, né? Deus falou, agora eu vou fazer com que o meu plano de redenção comece a vigorar, a ser efetivamente exercitado por mim. Então, tendo Deus, nós temos que ter sempre em mente que Deus é que planejou tudo isso. Deus permitiu a queda, mas é mesmo, Rodrigo, mas como? Deus não pode ser conivente com o pecado. Sim, eu não estou dizendo que Deus é conivente com o pecado por ter permitido a queda. Não foi Ele que pecou. Mas de tal forma Ele determinou, de tal forma Ele decretou que Adão e Eva pecariam, mas de uma maneira que nós não compreendemos, Ele fez com que Adão e Eva fossem responsáveis por seu pecado. E em decorrência disso, por geração ordinária, como nós vimos, toda a raça humana nasce pecador, por conta da semente introduzida lá pelos nossos primeiros pais. Mas Deus planejou tudo isso. Não foi Satanás que faz parte do plano, a parte mal fica com Satanás, a parte boa fica com Deus. Não. Não. Aos nossos olhos, estado de pecado e miséria é mal, porque a gente sente isso. Mas para Deus, todo esse plano é bom. Deus não planeja o mal e executa o mal nesse sentido. Não é porque Deus teve maldade, não, eu vou fazer com que a raça humana viva em estado de pecado e miséria, eles têm que aprender. Não por maldade, por bondade. Deus não tem maldade. Tendo Deus feito tudo isso, planejado tudo isso, unicamente pela sua boa vontade, Deus quis fazer isso. Por quê? Porque Ele é bom. Porque a vontade dele é boa. Porque ele teve a iniciativa de falar, alguns serão meus. Ele teve a proeminência, ele se colocou na frente, porque toda a criação está perdida, inclusive a natureza, por conta do pecado cometido por Adão e Eva, e toda a natureza sofre com isso, mas Deus já, de antemão, ele fala, eu tenho remédio para tudo isso. E eu vou destacar alguns para serem meus. Por quê? Porque eu sou bom. Ah, mas por orgulho? Ah, mas porque ele quer fama? Não. Porque a gente tem um pensamento humano, né? A gente raciocina como homem. Às vezes uma pessoa faz bondade e fala, alguma coisa ele quer. Ele quer se aparecer. Tira foto lá no Face, entregando cesta básica. Tchá. Pra quê? Quer se promover, quer se aparecer. Mas Deus não precisa disso. Aliás, Deus não precisava de nada disso. Ele é completo na Trindade. Ele jamais precisaria criar seres humanos. Ele criou porque Ele quis, e Ele chamou alguns para serem seus filhos porque Ele quis, não para se completar porque faltava alguma coisa, porque Deus criou o jardim, falar, está faltando alguma coisa, eu preciso fazer um ser que se relacione comigo. Não, Ele não precisava, mas Ele quis fazer, por bondade à criação. Perceberam? Unicamente por sua bondade, ou por sua boa vontade, desde toda a eternidade. Nós precisamos entender isso. Muitos têm em mente que o plano de redenção de Deus foi se construindo, foi sendo elaborado no curso da história. Mas não. A palavra de Deus, e nós vamos ver nos textos de referência, nos ensina que Deus planejou tudo já estava dentro do plano e consumado e selado e reconhecido em cartório antes de tudo acontecer. Deus já havia determinado, desde toda a eternidade. Isso a gente pensa, a eternidade passada. Antes do start em que Deus criou o tempo, ou fez com que os seres humanos fossem sujeitos ao tempo, antes de tudo isso, Deus já tinha determinado o que faria, como faria,
de que forma faria e como completaria tudo isso e como colocaria um ponto final nessa história, porque o ponto final da história de redenção já está pronto desde toda a eternidade. Escolhido alguns para a vida eterna. Vejam, diante de tudo isso, nós entendemos que, pensem vocês, não é que parte da raça humana já estava indo para o caminho de Deus e parte da raça humana está indo para o caminho do inferno. Não, toda a raça humana caminha para o inferno. Você precisa ter isso em mente. Toda a raça humana caminha contra Deus e por teimosia faz isso. Por responsabilidade dos próprios homens e mulheres, eles fazem isso. Toda a raça humana caminha para lá, no curso da correnteza desse mundo. E Deus então destaca alguns para fora desse rio caudaloso de pecado e miséria. Toda a raça humana está indo segundo a correnteza deste mundo. Por isso que não existe livre-arbítrio. Porque uma pessoa que está indo no curso deste mundo não consegue voltar contra a correnteza, porque ela não tem esse poder. Ela vai descendo o curso desse rio e ela nada em favor da correnteza, inclusive. Toda a raça humana faz isso. Mas Deus então escolheu, destacou alguns, entrou com eles, olha lá, escolhido alguns para a vida eterna. Diante de todos, Deus quis escolher alguns. Deus quis escolher alguns. Por isso que todos aqueles que Deus escolhe, Ele salva. Por isso que não existe salvação universal. Todos têm capacidade de serem salvos, basta escolher. Não, porque não está nas mãos dos homens escolherem e serem salvos. Eu aceito. Não está nas mãos dos homens isso, é Deus que escolhe. E quando a pessoa responde ao chamado de Deus, ela pode dizer, eu aceito Jesus. Pode até dizer, mas antes disso, Deus já escolheu, Deus já colocou o Espírito Santo nela para ela ter vida e poder falar isso. Senão ela não falaria. Algo sobrenatural aconteceu antes disso. Por isso Deus escolheu alguns para a vida eterna. Entrou com eles em um pacto de graça. Lembra que nós vimos pacto? Algumas perguntas antes nós vimos pacto de vida que Deus fez com Adão e Eva, pacto de obediência que nós vimos com Adão e Eva, mas eles não obedeceram. O pacto de obediência era o seguinte, Adão e Eva tinham que cumprir toda a lei. Se não cumprisse toda a lei, o que acontecia? Quebrou o pacto, desobediência. Se quebrou o pacto, o salário ou a pena ou a consequência é a morte. Deus então falou, é o pacto de graça que eu quero oferecer para vocês. É muito mais do que lei, muito mais do que um pacto de obediência que vocês não conseguem cumprir por vocês mesmos. Porque o pacto de obediência dependia das duas partes. Mas Deus sabia, e Ele não exigiu dos seus o pacto de obediência, o pacto da lei. Ele ofereceu aos seus o pacto da graça. O que é o pacto da graça? Unilateralmente Deus fala, eu faço tudo. Eu faço tudo. É graça. E eu dou a vocês desfrutarem desse pacto, desse contrato, desse acordo, que vocês não entraram por nenhuma parte. Eu, Deus falando, faço tudo e consumo tudo e registro tudo e executo tudo. Pacto de graça. Por isso que Ele fez com os seus. Para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação. Salvação por meio de um Redentor. Abra o primeiro texto, por favor, Efésios 1:4. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu nele. Gente, se alguém perguntar, mas como que Deus escolhe? Eu não consigo acreditar na eleição. O que é eleição? É escolha. Você, dia 15 de novembro, tem o primeiro turno das eleições. O que você vai fazer? Vai escolher. Ainda que você vote nulo, alguém vai escolher por você. O que você vai fazer? Vai escolher. Escolha é eleição. O apóstolo Paulo diz, assim como nos escolheu nele. Nele é em Cristo.
tudo em Cristo, por meio de Cristo. Por isso que ele está falando aí, no capítulo 1, ele faz várias referências a Jesus, como nele, o amado, o Filho, Cristo. Nele, escolheu nele. Você acredita em escolha de Deus? Faz assim pelo menos, ou assim. Ou você se abstém. Diante da palavra de Deus eu digo para você, você precisa acreditar na palavra de Deus, que Ele escolheu. Não tem como a gente fugir disso. Ah, mas é injusto, nós vamos ver daqui a pouco. Injusto é quando a gente escolhe. Deus não escolhe injustamente. E Ele escolhe. A palavra de Deus está clara. Assim como nos escolheu. E nos, aí Paulo destaca um grupo. Nos escolheu. Porque Paulo não fala, assim como escolheu toda a humanidade. Não. Nos escolheu é parte do todo. Nos escolheu nele. O que mais? O que diz o versículo restante? Antes da fundação do mundo. Isso. Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Ele chama alguns para serem santos, ou seja, santo quer dizer separado, para ser irrepreensível, para ser perfeito, na medida em que a gente está sendo aperfeiçoado. Perfeito no sentido de que não haja nada de errado em nossas vidas. Existe muita coisa, mas num processo de santificação nós estamos sendo aperfeiçoados para sermos perfeitos. O apóstolo Paulo ensina isso. Um dia seremos perfeitos, é a nossa esperança. É a nossa esperança. Na glória seremos glorificados e seremos perfeitos, assim como o nosso Senhor é perfeito. Nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Perceberam então? Existe base bíblica para você dizer, olha, desculpa, mas Deus não salva todo mundo. Deus escolhe. E aqueles que Ele escolhe são salvos. E aqueles que Ele escolhe para perdição são perdidos, estão condenados. Estão caminhando o curso já da queda, o caminho de desobediência, que eles também escolheram para a vida. Desobediência não é uma desobediência cega, como se Deus se fizesse como os seres humanos marionetes. Agora vocês vão caminhar para a condenação. Deus decreta todas as coisas, Deus determina todas as coisas, mas as pessoas pecam e desobedecem porque elas querem. Você consegue juntar isso? Eu não consigo. Mas Deus perfeitamente em seu plano faz isso. Pessoas são condenadas não porque Deus é mau e as pessoas são inocentes. Não, as pessoas são culpadas por desobedecerem, por rejeitarem aquele que veio. Nós estudamos isso em João. Os homens rejeitaram a luz e amaram mais as trevas. Quando João fala que amaram mais as trevas, não é um estado de neutralidade. Eles rejeitaram a luz e abraçaram. E como é que fala? Quando chafurdaram, né? Como o porco vai lá para o meio da pocilga lá e mergulha de cabeça. Não é o porquinho limpo lá fora, eu sou neutro. Deus me condenou, mas eu não faço nada. Não, o porco gosta da lama e a raça humana gosta de pecado. Você também, e eu também. Ok? E os levaram a um estado de salvação. Para quê então? Deus fez tudo isso para salvar. Porque todos nós estávamos perdidos. Então Ele salva por meio de um Redentor. Como que Ele efetiva tudo isso? Por meio de um Redentor. Precisava de um Redentor. Precisava de um pagamento. Porque Deus não é injusto. Precisava de um pagamento. A raça humana pecou. E alguém tinha que pagar. Você ou alguém. Eu teria que pagar pelos meus pecados. E eu iria para o inferno mesmo assim, porque eu não consigo me redimir por mim mesmo. Precisava de um Redentor perfeito. E Deus preparou. Por meio de um Redentor. Aí você fala, eu sou o meu Redentor. Não, você não consegue. Você não consegue satisfazer a ira de Deus. Assim como, ou somente Jesus Cristo conseguiu fazer isso. Um Redentor não é um Redentor entre nós, não como nós humanos. Não, é um Redentor escolhido e preparado por Deus antes da fundação do mundo que nós vamos ver. Redentor perfeito, que tinha que ser homem. Nós vamos ver na pergunta 21. Ok? Entenderam aí o versículo 4 de Efésios 1? Vamos então para Tito 1:2. O que diz Tito 1:2?
Ei, presta atenção. Quem escreveu Tito? O que é Tito? Tito é uma cidade? Tito é um homem, isso. Paulo escreveu essa carta a Tito, é uma das epístolas de Paulo, tá bom? Tito é um homem para quem Paulo escreveu essa carta, ok? São coisas que eu sempre fico jogando para a classe para a gente se situar dentro da Bíblia. Porque a gente pensa, Naum, o que é Naum? Na onde? O que é uma cidade? A gente tem que ficar ligado também com os livros da Bíblia. Tito, então. E Paulo escreve aí no versículo 2, escrevo na esperança da vida eterna. Paulo está dizendo, eu tenho esperança, eu escrevo porque eu vislumbro, eu vejo algo invisível, mas eu vejo pela fé, com os olhos da fé, na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. O que Deus fez? Deus disse que salvaria um povo. Deus disse que escolheria pessoas para serem seus. Deus disse, e Ele há de cumprir? Claro que há. O versículo 2 nos diz isso. Deus não mente. Quando Deus fala, eu vou salvar um povo, Ele vai salvar um povo. Deus não diz, eu vou tentar salvar um povo. Vou fazer o possível para salvar um povo. Os políticos estão dizendo por aí, olha, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer tal coisa, mas eles não conseguem fazer tudo o que prometem. Você não consegue fazer tudo o que você promete para o seu cônjuge, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu amigo, para o seu irmão. Eu não consigo. Eu não consigo. Quando eu vejo, eu falo, puxa, eu prometi e não consegui cumprir. Mas Deus prometeu e Ele não mente, e Ele há de cumprir. Por isso que Paulo tinha essa esperança. Ele fala, é impossível de eu perder a vida eterna. Por isso que eu já estou vendo lá. Eu estou vendo o que eu não consigo ver, porque eu sei que Deus já me deu. A vida pela fé é isso. É ter certeza daquilo que não se vê, diz Hebreus. É ter certeza daquilo que você não vê. Por quê? Quem prometeu? Deus. E se você confia em Deus, por isso que Hebreus fala sempre isso. Confiança em Deus, fé é confiança em Deus, fé é obediência a Deus. Por quê? Você não vê, mas você fala que aquele que prometeu vai cumprir, porque Ele é Deus e Ele não mente. Coisa linda. Legal essa parte, ó. Sua boa vontade desde toda a eternidade. Ele já determinou isso. Ok? Outro texto. Tito 3, 4 a 7. Tito 3, de 4 a 7. O que diz o texto aí? Quem achou? E aqui Paulo resume o plano de redenção de Deus. Quando o Salvador se manifestou, Deus, o Salvador, coisa linda que Paulo usa, normalmente ele usa Salvador para Jesus, mas aqui ele usa Yahvé, Deus. É o Yahvé do Antigo Testamento como Salvador, providenciando salvação. O que ele fez? Ele cumpriu ou não cumpriu? Cumpriu. Ele já cumpriu o que ele prometeu. Está aqui, mandou por amor, manifestou o seu amor por todos, todos para os quais Cristo morreu. Amor salvífico de Deus não é amor salvífico para todos indistintamente ou para toda a humanidade. Amor salvífico. Deus ama todos? Deus ama. Deus ama todas as pessoas. Só que aí você precisa... Vamos pensar um pouquinho mais sobre o amor de Deus. Agora, amor salvífico é uma coisa. Amor com relação à graça comum é outra coisa. Você tem que sempre qualificar o amor de Deus. Qualifique o amor de Deus. Não diga, Deus amou todo mundo, por isso Ele salvou todo mundo. Não. Deus amou a todos, mas amor salvífico, qualifique o amor de Deus. É para alguns. Entenderam? Amor de Deus para a salvação. E Ele chama alguns para si. Todos aqui, Paulo está dizendo, os que Deus escolheu, porque ele fala nos,
Depois, no versículo seguinte, ele também delimita aí, ó, no 5. Ele nos salvou, é um grupo. Ele nos salvou. Paulo se coloca dentro daqueles para os quais Cristo morreu. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Esses versículos são ricos, daria uma série de sermões. Não dá para a gente esmiuçá-los agora. Mas para nós entendermos esse plano maravilhoso de Deus, que Ele escolheu, e Ele prometeu, e Ele cumpriu mandando o Redentor, Jesus Cristo. Não devia ter falado. Eu ia deixar uma surpresa para a pergunta 21, que a pergunta 21 é: qual é o Redentor dos eleitos de Deus? Vocês tinham que saber só na outra aula, mas tá bom, falei. Redentor é Jesus Cristo. Redentor não é aquela estátua lá no Corcovado, né, Raquel? Que é muito bonito de ver e um dia eu quero conhecer. Mas não é aquele lá, não. Cristo Redentor é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ok? Dei spoiler? E João 17,6, quem achou? O que diz aí? Jesus orando, o que Jesus ora a Deus? Pai? Que lindo isso. Jesus dizendo para o Pai: Pai, o que o Senhor mandou eu fazer, eu fiz. O Senhor me deu aqueles que já eram seus. Gente, você, pecador, condenado, você, inimigo de Deus, mas você já era de Deus antes dos tempos eternos. Você, uma época da sua vida, você passou como inimigo de Deus. Mas Deus já sabia que você seria dele. Jesus está dizendo: Pai, o Senhor salvou, o Senhor me deu, e eu fiz o que tinha que fazer por todos aqueles que o Senhor já tem. Deus já te tinha antes da fundação do mundo. Deus já tinha escolhido você. Deus já tinha colocado você para a família dele antes da fundação do mundo. E isso se efetivou na sua regeneração. Quando você creu em Jesus, a partir daquele momento, você inicia a sua vida espiritual, mas você já era de Deus antes da fundação do mundo. Ainda que um tempo você passou como inimigo de Deus. Ainda que um tempo você passou como rebelde, como dentre todos que estão caminhando no curso da correnteza desse rio de pecado e miséria. Você estava lá, mas de repente Deus tira você. Tira você dessa correnteza de pecado e miséria. Graça. Isso. Todas as etapas do processo, né? É verdade. Amém. 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 Isso mesmo. Amém. Cezão? Amém. Com certeza, amém. Esse é o nosso Redentor. Por isso que a pergunta de número 20 mostra o Redentor
nosso Redentor, por meio de um Redentor. Agora nós precisamos entender aqui, didaticamente, o que significa Redentor. O que significa Redentor? É o mesmo também que remidor. Remidor. É o mesmo também que resgatador. Redentor, remidor, resgatador é a mesma coisa. Olha lá. Sobre redenção, então, vamos entender o todo para a gente entender as partes do todo do processo. Redenção. A palavra grega correspondente deriva do verbo, também no grego, que significa libertar mediante o pagamento de um resgate. Redenção é isso, é libertar alguém mediante o pagamento de um resgate. Quando um criminoso, ele rapta uma pessoa, ele sequestra uma pessoa, o que ele pede? O pagamento de um valor para a libertação daquela pessoa. Já viram isso? Sim, acontece isso aí diariamente no Brasil. Rapto de pessoas, as pessoas são pegas, e o sequestrador, né, na verdade são crimes distintos, mas na natureza é praticamente a mesma, o rapto ou o sequestro. O sequestrador pega a pessoa e exige de um terceiro o pagamento de um resgate. Qual que é o objeto? É a pessoa. Para libertar, eu só liberto mediante o pagamento. Deposita 1 milhão na minha conta, senão sua mãe, seu pai vão ficar no cativeiro. E aí corre para pagar e vira um... Né? Pensa numa situação horrível. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Acontece isso. A redenção daquela pessoa é mediante o pagamento do resgate. Redentor é aquele que realiza a libertação mediante o pagamento de um resgate. Se eu vou redimir uma pessoa querida que está no cativeiro, sequestrada, eu tenho que pagar o resgate. Pagando o resgate, eu me torno o redentor, o resgatador, o remidor daquela pessoa. Eu estou pagando aquele. Qual que é a moeda? É o dinheiro, é o que a pessoa está pedindo. O que a pessoa está pedindo? O que o criminoso está pedindo? Dinheiro. Então está aqui, resgato aquela pessoa, liberto aquela pessoa. Eu sou o redentor naquela situação tão pequena. Resgate é o valor pago para garantir e efetivar essa libertação. O preço do resgate. Por isso que quando a polícia está em tratativa com o sequestrador ou está no cativeiro, o que os policiais fazem? Aqueles que são especializados nesse tipo de crime e de tratativa. Faz negociação. Pergunta para o criminoso, qual que é o resgate? O que você quer? Eu quero aparecer no jornal, eu quero tanto... Tá bom, vamos providenciar. E aí existe uma tratativa tão legal, eu fico até arrepiado de pensar como que os policiais são estudados para isso, né, psicologicamente, para entender a mente do cara que está lá dentro, e de repente ele pega o cara, ou então dá um tiro na cabeça, ele já tomba para lá, a vítima sai para cá. Né? Valor pago para garantir e efetivar essa libertação. O resgate, o pagamento. Para nós entendermos de forma alegórica, por analogia, o que significa resgate, nós temos que ler o livro de Ruth. Leia o livro de Ruth. 4 capítulos. É um livro belíssimo. E a gente vai ler o capítulo 4, não vai dar para a gente entrar em detalhes no capítulo 4 por conta do tempo, mas algumas coisas nós vamos entender a respeito de um resgatador, a respeito de um remidor, a respeito de um redentor. Vamos ler o capítulo 4? Quem escreveu o livro de Ruth? Vixe! Vixe! Quem escreveu o livro de Ruth? Moisés? Não. Davi? Não. Olha, não há consenso em quem escreveu o livro de Ruth. É certo que o livro de Ruth foi escrito na época do reinado do rei Davi. Então, existe uma sugestão, inclusive pela tradição judaica, de que quem escreveu o livro de Ruth foi Samuel. Samuel viveu durante o reinado do rei Davi. Tanto é que Samuel ungiu o rei Davi. E para contar a história, até chegar a contar a história dos ascendentes de Davi, Samuel escreveu. É uma hipótese, bem plausível.
Bem plausível. Que Samuel escreveu durante a época do reinado do rei Davi. Talvez o próprio rei Davi falou, alguém escreva, por favor, redija isso, coloque em ata a história dos meus ascendentes. E provavelmente Samuel escreveu isso que aconteceu na época dos juízes. Essa época aqui de Ruth é lá atrás, alguns séculos antes do reinado de Davi. Por isso provavelmente Samuel tenha escrito Ruth, ok? Ruth 4, acharam aí? Vamos ler Ruth 4 e a gente vai pegar 2 pontos aqui para a gente entender a respeito do resgatador. Vocês lembram a história, né? Quem foi o resgatador de Ruth? Boaz. Deixa eu achar a Ruth aqui. Ruth 4. Vamos lá. Boaz casa com Ruth. Na minha versão tá esse subtítulo aqui no capítulo 4. Vamos lá. Boaz foi até o portão da cidade e sentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Gente, até aqui então, relembrando a história, Ruth conheceu Boaz, Boaz conheceu Ruth, Boaz se fez conhecido a Ruth, Ruth então, conversando com Noemi, sua sogra, e elas pensaram, você precisa, a Noemi falou, você precisa fazer tal coisa, e você vai conseguir, você vai chamar a atenção dele nesse sentido, e aí Ruth então acata o conselho da sua sogra, e vai lá e se deita aos pés de Boaz, e Boaz assusta, e tem uma conversa bonita com Ruth, entende a situação de Ruth e fala, eu vou te resgatar. Assim, o mais rápido possível eu vou fazer o que tem que ser feito. Eu quero resgatar você, eu quero ser o seu remidor, eu quero ser o seu redentor, resgatador. Raiou o dia, aconteceu que o Boaz foi até o portão da cidade. O portão da cidade não era só meramente um portão que protegia da invasão, o portão da cidade também era o lugar onde os anciãos sentavam para discutir, para debater e para decidir questões forenses, questões judiciais, questões que envolviam a administração da cidade, inclusive. Uma sede de prefeitura e fórum, e isso mesmo. Tá? Sentou então o portão da cidade. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. O que Boaz havia falado? Boaz disse, e ele estava certo, que havia um resgatador, havia uma pessoa da parentela de Noemi, que era o primeiro na linha para resgatar, para redimir, para fazer o quê? Esse resgatador tinha que pagar o preço para adquirir as terras de Noemi, porque ela ficou viúva e sem filhos, para manter o nome da sua família ainda. A lei do levirato previa que alguém tinha que pagar, comprar as terras dela, então assumiria toda a responsabilidade que advinha disso. Ou seja, não somente tinha que comprar as terras de Noemi, que pertenciam à família de Noemi, mas também, por conta de Ruth estar viva e junto com Noemi, ser nora e viúva de seu filho, o resgatador compraria as terras da família de Noemi e também casaria-se com Ruth para suscitar a continuidade da descendência da família de Noemi. Ok? Isso que funcionava. Dessa forma que funcionava. Boaz disse para Ruth, tem um antes de mim. Eu quero resgatar você, mas tem um antes de mim. Eu vou lá conversar com ele. Se ele não quiser, eu vou resgatar você. Fazendo todo esse processo que eu expliquei para vocês. Entenderam? Por isso que chegou nessa fala aí. Olha lá. Boaz havia falado e ia passando. Então ele o chamou, fulano, chegue até aqui e sente-se. Boaz já chamou o rapaz, a pessoa, o homem, e falou. Ele foi e se sentou. Então Boaz chamou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, todos reuniram como testemunhas, vendo o que estava acontecendo. Todos se sentaram ali e Boaz então conversa com o pretenso resgatador. Boaz disse ao resgatador, Noemi, que voltou da terra dos Moabitas, pôs à venda aquele pedaço de terra que foi de nosso parente Elimeleque, marido de Noemi. Boaz está explicando para o rapaz, para a pessoa. Então resolvi informá-lo disso e dizer a você, compre essas terras na presença dos que estão sentados aqui e na presença dos anciãos do povo. Se você quer resgatá-las, faça isto. Se não, diga para que eu o saiba, porque não há outro que possa resgatá-las a não ser você, e depois de você,
eu. Boaz disse para o primeiro resgatador, na linha do que tinha que resgatar primeiro, falou para ele, ó, Noemi está vendendo as terras e precisa de alguém, e você precisa resgatar, porque você pela lei, tem prioridade. Você tem prioridade. Só que Boaz não falou tudo. Boaz guardou a preciosidade no negócio, pelo menos para o coração dele. Qual que era a preciosidade do negócio? Ruth. Boaz falou, eu não vou falar aquilo que eu quero resgatar. Ela é minha. Eu vou guardar e vamos ver até onde vai essa conversa. Boaz, com sabedoria, falou, você precisa comprar as terras, mas não falou de Ruth. E aí o que o resgatador, o primeiro, né, o da prioridade, disse? O que ele falou? Verso 4 no finzinho, isso. Porque não há outro que possa resgatá-la. Tá? Então ele respondeu, eu vou resgatar essas terras. Eu vou comprar. Eu vou pagar o preço da terra. Era um negócio muito bom. Eu vou pagar o preço. Boaz, porém, lhe disse, no dia em que você receber essas terras da mão de Noemi, também terá de receber Ruth, a moabita, já viúva, para perpetuar o nome do esposo falecido na herança dele. Boaz agora jogou e colocou as cartas na mesa. Falou, além de você ter que comprar a propriedade de Noemi, você vai ter que se casar com a nora dela que está viúva lá. Você vai ter que cumprir toda a lei. O que o resgatador falou? 6. Então o resgatador disse, nesse caso não poderei fazer o resgate, para não prejudicar a minha própria herança. Faça você uso desse meu direito, porque eu não poderei fazê-lo. Versículo 7. Este era antigamente o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. Olha só aqui que o escritor ele explica como se fazia negócio. Hoje você vai ao cartório, você registra a sua assinatura, a assinatura do comprador, do vendedor, registra, tem testemunhas, tá formalizado o negócio. Antigamente era assim, ó. Quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e entregava ao outro. Era assim que se confirmava um negócio em Israel. Tirava a sandália um do outro, que eram as duas partes, bilateralmente, um pegava a sandália do outro e tirava e fazia o quê? Por que isso? A sandália era um objeto de requinte. A sandália era um objeto importante para as pessoas. Então, se eu tiro a minha sandália e dou para você, você tira a sua sandália e dá para mim, eu guardo aquilo, e aí lá na frente se alguém perguntar, mas quem que fez o negócio? Como é que foi? Foi registrado isso? Deu publicidade para esse negócio? Deu, está aqui, ó. A sandália daquela pessoa com quem eu contratei está aqui. Pronto. Provou o negócio. É a assinatura. A sua assinatura é valiosa, viu? É a assinatura. É a sandália daquela época. Aí Boaz então continua. Por isso quando 8, né? Por isso quando o resgatador disse a Boaz, faça você o resgate, tirou a sandália do pé. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, hoje vocês são testemunhas de que comprei de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Verso 10. E também tomo por mulher Ruth, a moabita, que foi esposa de Malom, para perpetuar o nome deste sobre a sua herança, para que este nome não seja exterminado dentre seus irmãos e do portão da sua cidade. Hoje vocês são testemunhas disso. Verso 11. Todo o povo que estava no portão e os anciãos disseram, somos testemunhas. E disseram a Boaz, que o Senhor faça a esta mulher que está entrando na sua família, como fez a Raquel e a Lia, que edificaram a casa de Israel. E que você, Boaz, seja um homem poderoso em Efrata, e que o seu nome se torne famoso em Belém. Que com os filhos que o Senhor lhe der dessa jovem, a sua casa seja como a de Pérez, o filho de Tamar, que Tamar deu a Judá. Boaz, então, depois da concretização do negócio, pagaria o preço para Noemi como resgatador das propriedades de Noemi e de Ruth. Boaz pagou o resgate de Ruth. Ruth era uma moabita. Moabita significa estrangeira, não pertencente ao povo de Israel. Boaz assume Ruth e declara publicamente, eu vou me casar com ela. Diante de todos ali.
E acontece uma bênção ali naquela família, né? O final do livro diz, versículo 13, assim Boaz recebeu Ruth e ela passou a ser a sua mulher. Ele teve relações com ela e o Senhor concedeu que ela ficasse grávida e tivesse um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, bendito seja o Senhor que não deixou hoje de lhe dar um neto, que será o seu resgatador. Que o nome dele venha a ser famoso em Israel. Nele você terá renovação da vida e consolo na velhice, pois a sua nora, que ama você, o deu à luz, e para você ela é melhor do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e passou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, nasceu um filho para Noemi. E o chamaram de Obed. Este veio a ser o pai de Jessé, pai de Davi. E estas são as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E aqui conclui então o processo de resgate, de redenção, de remissão de Ruth. E existe uma profecia, vocês viram no final do capítulo? Vai nascer um redentor, um resgatador. Isso é uma profecia, porque sucessivamente, qual foi o menino que nasceu da linhagem de Davi? Jesus. Essa profecia que as mulheres estavam dizendo, elas já estavam predizendo, anunciando a vinda do Redentor de verdade, que viria, Jesus Cristo, o filho de Davi. Que coisa linda. Preste atenção. 2 pontos só, diante da riqueza desse capítulo 4, que não dá para a gente destrinchá-lo agora. Primeiro, nós precisamos entender que o preço foi pago. Boaz pagou o preço. Boaz pagou o que tinha que ser pago. E ele remiu. E ele assumiu. Para ele, ou melhor, para o resgatador, aquele que tinha prioridade, não era vantajoso ele assumir Ruth. Ele queria a propriedade, mas Ruth não. Ele queria a propriedade, mas não queria assumir Noemi, a viúva. E tudo o que adivinha dela, inclusive a nora, a viúva. Quando ele ouviu sobre Ruth, ele falou, não, eu não quero. Para mim não serve. Isso aí não é vantajoso para mim. Boaz, então, paga o preço de algo que não era vantajoso para ele. Não era. Mas ele amou Ruth. E falou, eu pago o preço, porque eu amo essa mulher. Estrangeira, viúva, pobre, mas eu amo Ruth e eu quero me casar com ela. Por isso eu pago o preço que for, obedeço a lei, fazer o que tem que fazer, obedeci a lei, paguei o preço, resgatei Ruth, remi Ruth, sou o Redentor. Quem fez isso? Quem? Cristo fez por sua igreja. Havia vantagem para Cristo ser redentor da igreja? Nenhuma. Nenhuma. Cristo fez isso por amor, resgatador de sua igreja. Boaz fez isso por amor. E ele falou, eu vou fazer, eu pago o preço que for, custe o que custar. Eu vou levantar e na primeira hora, eu vou resolver essa questão. O que Cristo fez? Cristo não perdeu tempo no ministério dele aqui na terra. Em fazer a vontade do Pai, salvar aqueles que o Pai escolheu. Cristo não perdeu tempo, ele cumpriu toda a lei, todo o processo para o resgate do seu povo, da noiva. Ele foi e ele pagou por amor. Pagou o preço. Resgate, redenção e o resgatador, ou o remidor. O que mais? Segundo ponto aí. Houve uma declaração pública. Boaz falou então, já que ele não vai resgatar as propriedades e também Ruth e Noemi como resgatador, eu agora assumo como resgatador diante da lei e eu resgato tudo. E não somente compro as propriedades de Noemi, mas eu vou me casar com Ruth. Ele declarou publicamente para todas aquelas testemunhas que eu vou resgatar Ruth. Eu vou me casar com Ruth. O que Jesus fez? Publicamente ele se expôs. E declarou a quem podia interessar, principados e potestades
e também no âmbito terreno. Ele declarou para todos: eu pago o preço pela minha noiva. Eu vou me casar com ela. Todos viram todos souberam, e todos num dia haverão de reconhecer que Jesus fez isso por amor e redimiu o seu povo e pagou o preço. Todos hão de reconhecer, diz Paulo em Filipenses. Todos hão de reconhecer. Uns não pertencerão à igreja noiva, outros pertencerão à igreja e darão glórias a Deus em agradecimento, em louvor e exaltando a Jesus Cristo Salvador. Outros vão reconhecer: eu não faço parte disso, mas Ele é glorioso e Ele fez o que tinha que fazer. E eu estou aqui perdido e vou queimar no fogo do inferno porque eu desobedeci, porque eu amei mais as trevas do que a luz. Mas todos hão de ver, todos hão de reconhecer publicamente o que Jesus fez. Lindo isso. E diante de tantas outras coisas também, que depois, quem sabe, a gente possa estudar o livro de Ruth, nós vimos esses dois pontos fazendo uma relação, uma analogia com relação a resgate, com relação à redenção, certo? Para encerrar então, qual é a segurança para os redimidos do Senhor? O Senhor redimiu o seu povo, o Senhor salvou, o Senhor providenciou um redentor. Qual é a segurança? A redenção foi planejada e decretada por Deus na eternidade. Gente, nós precisamos entender que Deus não está escrevendo o seu plano de redenção. O seu plano de redenção já foi escrito, selado e consumado. É porque nós estamos dentro dele. Nós estamos dentro dele. Pensa um arquiteto, quando ele desenha uma casa, ele desenha toda a casa, ele faz todos os detalhes, inclusive o acabamento. Ele pede ajuda também para o colega, design de interiores, e eles fazem o projeto e está tudo pronto. De repente, o engenheiro vai lá e os orelhas também vão lá, erguer parede, colocar piso, e vão montar a casa. No processo, eles estão, o engenheiro e o pedreiro estão no processo de construção, mas o projeto já está pronto. A casa já está feitinha, no AutoCAD lá, bonitinha. Deus já tem todo o plano e já está consumado, já foi realizado, já foi selado e acabou. Nós estamos no curso dele e um dia nós haveremos de estar no final de tudo isso, que é a glorificação, com o Senhor nos céus. Por isso, se ele foi escrito na eternidade, aconteça o que acontecer agora, seja o momento mais difícil que nós estamos passando, nada vai mudar o que Deus já consumou. Existe então segurança para aqueles que são remidos do Senhor? Totalmente, plena segurança, cláusula pétrea, já está decretado, ninguém muda, ninguém altera mais o plano de Deus. As coisas estão acontecendo, mas estão acontecendo porque Deus determinou, mas isso não muda o que Deus já determinou com relação à redenção. O Redentor foi predestinado, Deus não preparou o escape de sobressalto, Deus não foi pego de surpresa, falou: agora eu preciso arrumar uma saída. Não. 1 Pedro 1, 18 a 21, o que diz? Isso, por enquanto aí, não foi por preço de dinheiro que desvaloriza, que se perde, que acaba, que corrompe, não foi por isso que Pedro está dizendo. Mas, qual foi o preço? Qual foi o preço pago? O sangue de Cristo. O sangue de Cristo selou e pagou essa negociação de resgate. O sangue de Cristo. O que mais? Gente, Pedro está dizendo o seguinte: já foi tudo consumado e Deus já pagou tudo antes de tudo existir. Conhecido antes. Isso. Pronto. Deus, antes da fundação do mundo, já determinou que Jesus morreria, a segunda pessoa da Trindade, salvaria, redimiria, resgataria o seu povo. Isso já foi determinado, selado antes da fundação do mundo, antes de tudo existir. O Redentor já tinha sido escolhido, enviado, e o plano já tinha sido determinado antes de tudo existir. O remédio já estava destacado para que o seu povo fosse salvo.
Apocalipse 13, 7 e 8, o que diz? Apocalipse 13, versículo 7, versículo 8. Uhum. Finalzinho. Isso, nesse versículo 8 mostra. Tudo foi feito por Jesus, aí ele está falando, João está se referindo a Jesus. Jesus, ele. E aí o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. O que é isso? Decreto de Deus, decisão de Deus com relação a como resolver o problema do pecado no mundo. Sendo que nada tinha acontecido ainda, nada tinha surgido ainda, nada tinha sido criado ainda. E o cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo, no sentido de que Deus já providenciou a salvação, o Redentor, antes de tudo existir. Existe segurança quanto a isso? Claro, é a mesma coisa que você chegar ao médico, e você está muito doente, e você chega lá no hospital, e lá no hospital você fala para o médico, doutor, eu estou morrendo. Ah é? Está morrendo? Senta nessa maca. Mas doutor, você nem vai fazer nada? Não, já está tudo preparado, já está tudo certo. Eu já sabia que você ia vir, eu já sabia que você estava doente, as máquinas já estão ligadas, o remédio já está prescrito, é só você sentar aí e acreditar que esse remédio vai fazer bem para você. Hã? Confiar no médico e no processo. Está tudo pronto. Está tudo pronto. Mas doutor, você já sabia? Não, você não precisa falar nada. Já está tudo pronto. Já sabia da sua doença, já preparei o remédio, está tudo certinho. Você vai ser salvo. Uma analogia tão rasteira para a gente entender que tudo já foi determinado por Deus. Há segurança nisso para nós? Claro que há. Claro que há. Deus não foi pego de surpresa, porque senão a gente fica naquela instabilidade, né? Mas será que você salva mesmo? Dependendo do que eu fizer, eu acho que vai escapar da determinação de Deus, viu? Não escapa. Tudo já foi pago. Tudo já foi pago. Isso. Escrito no livro da vida ou não escrito no livro da vida. Verdade. E o segundo ponto, então, os redimidos foram predestinados. Esse é o segundo ponto que nos dá segurança da remissão, da redenção que nós recebemos através de Cristo Jesus. Efésios 3, 1, de 3 a 5, diz o seguinte, que nós lemos, vamos repetir, nós lemos o versículo 4, né? Vamos ler o trechinho. Efésios 1, 3 e 4, diz assim: Antes, 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Versículo 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, ou seja, em Cristo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu passei né? Mas é isso aí. Vocês percebem que Paulo está dizendo assim, as coisas foram acontecendo antes de tudo acontecer. Deus já foi determinando, já foi resolvendo antes de tudo começar a existir. Predestinou, escolha foi a escolha anterior, antes da fundação do mundo. Então tudo que Deus tinha que fazer, ele já fez antes das coisas começarem a existir. Antes do start do mundo. Antes que Deus fale, agora vou criar. Antes de criar, antes de acontecer e permitir a queda, Deus já tinha providenciado a solução para aquele problema. Problema para nós, para Deus não. Há segurança então para nós? Claro que há.
Deus já providenciou o Redentor e Deus já escolheu aqueles que seriam redimidos. E se você está dentro desse grupo, não é por causa de você, não é para você se vangloriar disso, mas é por graça de Deus. E se você está nesse grupo, você não sai mais desse grupo. Você não perde salvação. Escolhido uma vez, escolhido para sempre. Salvo uma vez, salvo para sempre. Você foi salvo, você foi redimido. Você vai viver, você é do Senhor para sempre. Faça o que você fizer. Se for pecado, você vai se arrepender, porque Deus coloca em você o dom do arrependimento, porque você é filho. E se você é filho, Ele te ama, te disciplina para você se arrepender e voltar para o caminho. E vai acontecer. Porque tudo Deus já determinou. Uhum. 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 E estabeleceu o reinado. Uhum. Exato. Amém. É isso mesmo. Amém. Muito bem, então. Entenderam aí? Esse é um início agora para a gente ir para a pergunta de número 21, segunda parte, falando sobre Cristo, o nosso Redentor. Vamos então reler a pergunta de número 20. Deixou Deus todo o gênero humano perecer no estado de pecado e miséria? Resposta: não. Tendo Deus, unicamente pela sua boa vontade, desde toda a eternidade, escolhido alguns para a vida eterna, entrou com eles em um pacto de graça para os livrar do estado de pecado e miséria e os levar a um estado de salvação por meio de um Redentor. Aleluia. Amém. Gente, houve injustiça da parte de Deus? Aqui está mostrando que Deus escolheu uns e não escolheu outros. Houve injustiça da parte de Deus? Não houve. Deus não foi injusto. Injusto seria se Ele desse o que a pessoa não tem direito. Um juiz injusto, ele decide, ele sentencia contrariamente à lei, não dando o que uma pessoa tem por direito. Aí você vai olhar e falar, mas era meu direito. Eu tinha uma pretensão, eu entrei com uma petição inicial, eu pedi para o juiz isso e eu tenho esse direito, mas o juiz me negou, que injustiça. Certo? Mas Deus é justo, porque Ele dá o que nós temos direito, como raça humana, como pecadores. O quê? O inferno. Ah, não, Rodrigo, peraí. Eu não. Você sim. Eu sim. Todos nós sim. Deus é justo. E se Ele aplicasse a justiça para mim e para você, nós iríamos para o inferno. Qual era o seu direito? Morte eterna, por conta do pecado. Mas Deus não aplica só justiça para nós, seus filhos, mas Ele usa de misericórdia. E por graça Ele providenciou um Redentor para nós, que pagou, e somente Ele poderia pagar o resgate. O preço não era o nosso sangue, porque o nosso sangue não pagaria. Nós na cruz não satisfaríamos a justiça de Deus, porque nós somos pecadores. Tinha que ser um cordeiro imaculado, santo, sem defeito, sem pecado, para que Deus aceitasse aquele sangue e falasse assim, está pago. E foi o que aconteceu. Jesus Cristo pagou o resgate em nosso lugar, por isso somos livres. Aleluia. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por tua bondade e misericórdia providenciada a nós, teus filhos, Senhor.
através de Jesus Cristo, nosso Senhor amado, nosso Redentor. Nesta manhã só temos que dizer ao Senhor, obrigado. Não merecíamos, Senhor, tamanha graça. Não merecíamos, Senhor, o que o Senhor fez por nós e tantas bênçãos espirituais que o Senhor nos deu em Cristo Jesus. Não merecíamos, Senhor. Mas o Senhor quis por bondade, por misericórdia e graça da tua parte. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos por isso, pelo resgate, pelo pagamento, pela redenção que o Senhor nos deu através do nosso Redentor Jesus Cristo. Que saiamos daqui com a alegria renovada, com a esperança, Senhor, reavivada, porque já foi pago e nós já temos o galardão no céu, a vida eterna com o Senhor. Nós já temos. Pela fé, cremos nisso, por conta do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Te agradecemos nesta manhã e que vivamos em conformidade com isso que nós aprendemos, com esperança nessa vida, apesar de todas as vicissitudes, apesar de todos os problemas e tristezas que nós estamos passando aqui, mas é temporário, Senhor, é passageiro, faz parte do teu processo nas nossas vidas, para a nossa santificação, mas a nossa esperança está em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Nesse nome que oramos, amém. Amém.